aprender. Amazônia das palavras. Solimões, Madeira e Rio Negro. O Amazonas é a nossa casa. Cidadãos do mundo, Amazônia das palavras. Amazônia da palavra escrita, Amazônia da palavra cantada, Amazônia da palavra lida e contada. É um super prazer a gente estar dando início a essa segunda edição do Amazônia das Palavras. Eu desejo muito que a terceira edição a gente possa estar ao vivo e a cores, né? Que a gente possa estar presencialmente e viver a experiência que nós vivemos no primeiro Amazônia das Palavras. A experiência de participar desse projeto Amazônia das Palavras foi algo assim maravilhoso. Eu sou amazonense, mas essa viagem pelo Rio Madeira me ajudou enormemente a conhecer mais profundamente a realidade amazônica. A nossa proposta hoje é abrir um olhar poético para a nossa paisagem amazônica, através de algumas citações, alguns poemas, algumas canções. Nós estamos fazendo a primeira live que a gente pensou com professores das cidades que a gente visitou na primeira edição. Como a gente enfrentou a pandemia na questão do trabalho, né, e até no pessoal mesmo, porque um influenciou no outro, tinha hora que a gente não sabia mais se era só professor, ou se era professor e dono de casa e pai de família. Nós tivemos muitos colegas que morreram. Na minha escola foram o quê? Uns 3 ou 4 pessoas que morreram durante a pandemia. Colegas nossos que a gente fica pensando, pessoas novas, cheias de vida. Nos conte, por favor, como que vocês têm atravessado tudo isso em Itacoatiara. Durante a pandemia, eu estava de licença, morando em Manaus. Mesmo de longe, eu pude acompanhar, né, por meio da rede social dos meus amigos professores, a dificuldade que eles enfrentaram aqui na cidade, né, por conta da pandemia. E claro que a principal delas, com toda certeza, é a questão do acesso vulnerável da tecnologia. Antes da invenção da escrita, antes do que se chama história, toda palavra era guardada unicamente na memória. Velhos e moços e a meninada, em volta da fogueira, aprendiam como a terra foi criada, como os rios se formaram, como as plantas floresceram, como os dias se passaram. Começar falando um pouco como é que foi aí em Nova Olinda, como tem sido a tourada, né? A dificuldade que é dar aulas dessas maneiras que a gente viu por aí. O senhor quer falar um pouco para a gente? Na minha estadia nesse período que eu participei praticamente desde o início da pandemia, a gente viu aquilo que já é bem visível já no Brasil, a questão da distância que se tem em relação ao acesso ao uso da internet, que é bem precário, principalmente para nós aqui que moramos no Amazonas, a dificuldade de acesso. Não sei se vocês souberam, mas a gente trabalhou no ano de 2020, né, no ano do início da pandemia, realmente,
a SEDUC desenvolveu um projeto de trabalho chamado de Aula em Casa. Esse Aula em Casa, poucos alunos tiveram acesso. Olá, eu sou Tiago de Mello, sou compositor, cantador e educador, e estou aqui para apresentar para vocês hoje a aula oficina Canções Amazônicas. Vou falar um pouquinho sobre o que é a canção dentro da cultura brasileira e a importância da canção para se conhecer não apenas a Amazônia brasileira, mas também para ter um entendimento mais plural do que é ser brasileiro. A gente espera que no ano que vem nós tenhamos o prazer enorme de encontrarmos ao vivo, né? A pandemia deu uma estagnada em todos os nossos planos, né? Todos os nossos projetos. Ficou complicado porque precisamos primeiro acolher novamente os nossos alunos, trazê-los de volta para a escola, que ainda estamos nesse processo. Ainda não conseguimos trazer 100% dos alunos, alguns nem vamos conseguir mais nesse ano. A gente consegue, hoje em dia, fazer uma animação na nossa própria casa, totalmente, porque a gente hoje em dia, a gente carrega dentro do bolso uma máquina muito poderosa que é capaz de capturar, processar, editar imagens em movimento ou estáticas, e esse aparelhinho mágico é o nosso celular. Todo mundo tem um. Eu, como professora acostumada, né, no presencial, foi muito duro mesmo ter que trabalhar essas aulas remotas por conta das dificuldades, principalmente no quesito tecnologia. A nossa luta foi árdua, né, não foi nada fácil, não tínhamos horários para atender os alunos. Eu, quanto professora, educadora que sou, às vezes eu ficava com dor no coração de não poder atender um aluno na hora, digamos assim, que não era do meu trabalho. Então, eu acabava atendendo à noite, meia-noite, no domingo. Falando um pouquinho dessa questão emocional, foi uma das minhas preocupações com eles, né, quando eles retornaram. Porque, de fato, eles voltaram muito distantes um dos outros, né? Parece que aquela amizade, aquela coisa gostosa que tinha antes da pandemia não existia, né? Hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre oficinas de memória, a importância das histórias e da memória no espaço escolar, no ambiente escolar. Essa é uma oficina de memória, né, para a gente trabalhar o ensino da história, né, a história oral, narrativas, projetos e arquivos e bancos de memória, ou seja, como que a gente pode, né, se beneficiar, né, dessa habilidade incrível que é relembrar e contar no ambiente escolar. Um assunto que, felizmente e finalmente, tem ganhado espaço em todas as manifestações artísticas, que é a questão da acessibilidade. No Amazônia das Palavras, eu sou uma das coordenadoras, e quando nós pensamos nessa live para a gente tratar das medidas de acessibilidade, é algo que sempre nos desafia, a gente conseguir garantir medidas de acessibilidade em todos os projetos que a gente executa, não somente no próprio Amazônia das Palavras, mas em outros projetos culturais que a gente executa. Ah, sim, o meu livro eu estou muito feliz com essa produção. Está tudo lá registrado no livro, que tem o título Sinais para Conhecer Rondônia, História, Cultura e Libras. Então, por exemplo, eu falar de história de Rondônia sem saber o sinal da Estrada de Ferro Madeira Mamoré
é inviável. Alguns sinais, assim, no convívio com a comunidade surda, eu já fui ratificando, né? Realmente existe, tem essa variação, não tem, esse aqui eu preciso confirmar. E aí foi um trabalho aí que foi desenvolvido aí ao longo de mais ou menos 5 anos. A proposta da gente é justamente fazer uma mediação com professores, com crianças, com jovens, para que a gente possa cada vez ler melhor essas camadas todas de linguagens, né, que aparecem no cinema e no audiovisual. Uma coisa importante é que, hoje em dia, com essa quantidade de telas que nós temos, se tornou cada vez mais importante conhecer essa linguagem. Venho navegando com minhas palavras, minhas lembranças. 2018 transcorria e eu navegava pelo Rio Madeira, pelo Amazonas, percorrendo escolas junto com a Amazônia das Palavras. Quando eu soube, nos últimos 2, 3 anos, que a maioria dos nossos rios, principalmente na Amazônia, a maioria dos nossos rios estão contaminadas com mercúrio, do Mato Grosso para cima, Pará, Rondônia, o estado do Amazonas, lá em cima no Amapá, contaminados por mercúrio no garimpo e por outros venenos da agricultura. Eu fiquei pensando, nós vamos matar todos os rios? Será que nós vamos fazer esses lugares maravilhosos da Terra se transformar num risco para nossa vida, para nossa experiência na Terra? Sob a máscara do progresso, de uma espécie de paz mundial, né? Essas empresas que construíram ferrovias no mundo todo, não só na Amazônia, mas esse foi o primeiro caso, né? Elas faziam um empreendimento dos mais brutos e dos mais agressivos, em que traziam milhares de pessoas para essa região, né? E o caso da Amazônia, dessa ferrovia, foi um dos mais escabrosos, vamos dizer assim, né? Porque morreram milhares de pessoas, foram 6.000 mortos nessa quadra entre 1907 e 1912, né? Mortos de doenças, mortos de epidemias, de assassinatos, né? De violência, né? E isso, vamos dizer, criou, uma espécie de fantasmagoria nessa parte da Amazônia, né? Quer dizer, como o primeiro grande empreendimento que devastou uma parte da natureza e milhares de pessoas que vieram de mais de 40 países. Quer dizer, o mundo todo, trabalhadores pobres, pessoas pobres, né? Vieram do mundo todo para Santo Antônio do Madeira, para construir essa ferrovia do diabo. E hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial, porque da primeira edição do Amazônia das Palavras surgiu uma obra, um livro, muitíssimo bem editado, uma beleza de um livro. E hoje nós estamos fazendo o lançamento desse livro
que é um e-book que vai ficar online disponível. Esse livro, para existir, muitas coisas precisaram acontecer, então é um livro que acaba sendo de muitas mãos também. E aí me ocorreu de trabalhar com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é a Núbia Mellen. Fiz o convite, ela aceitou, está aqui. Esse livro é dela, esse livro é da Núbia. Eu cheguei para o Jurandir, me lembro que eu falei assim, eu posso editar as imagens, mas eu preciso da poesia para poder fazer uma costura entre elas, né? Bom, eu também já sei que ele adora poesia. Então, e o Tiago de Mello era o homenageado do ano. Então, nós tínhamos os poemas do Tiago e nós trouxemos também outros poetas. E quem me ajudou também a descrever essa beleza foi o Mário de Andrade, que a gente pegou, né, Jurandir, o turista aprendiz, porque ele fez essa viagem. Eu sou geógrafo, então eu tenho um olhar diferente, né, um olhar geográfico. Participei da expedição em novembro de 2018, 22 dias, né, de Manaus até Porto Velho, navegando pelo Rio Negro, Rio Amazonas, entrando, subindo Madeira, que é um rio impressionante, né, pela força que ele tem, que é a corredeira mais rápida do Brasil, mais forte, né? E eu fazia parte da equipe de comunicação do projeto, né? Então eu também tinha um outro olhar. Muitas fotos que estão no livro, eu vi como é que os autores fizeram, né? Porque eu estava atrás dos fotógrafos, olhando os fotógrafos. A ideia do Amazônia das Palavras surgiu a partir de dados que a gente constata no Brasil, que o brasileiro ainda lê pouco. A última pesquisa do IBGE é que o brasileiro lê em média 4 livros por ano para a região norte. Esses dados diminuem mais ainda, em média 2 livros por ano. Ele nasce dessa necessidade que a gente tem de compartilhar um pouco da nossa produção, além da gente também levar em consideração os contadores e as contações de histórias em toda a região, a nossa história oral, a nossa cultura oral.